Maio de 1960, Buenos Aires, Argentina, agentes do Mossad, o serviço secreto israelense, acabavam de capturar Adolf Eichmann, o arquiteto do Holocausto. Foi uma das operações de inteligência mais ousadas da história. O mundo inteiro celebrou, mas enquanto Eichmann era levado secretamente para Israel para enfrentar julgamento, os agentes do Mossad sabiam de algo que o público não sabia. Eles haviam falhado. Havia outro nazista, talvez ainda mais importante que Eichmann, um homem que havia escapado por pouco, um homem cujo rastro eles haviam seguido até aquela mesma cidade, aquela mesma semana, e então, de repente, ele desapareceu. Seu nome era Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz. E esta é a história de como o nazista mais procurado do mundo conseguiu escapar da maior caçada da história. Uma caçada que duraria décadas. Uma caçada que nunca terminaria. Para entender por que Joseph Mengele era tão procurado, precisamos primeiro entender quem ele era e o que ele fez. Nascido em 1911 em Ginsburg, uma pequena cidade da Baviera, Joseph Mengele vinha de uma família rica. Seu pai era dono de uma fábrica de máquinas agrícolas. O jovem Joseph teve a melhor educação que o dinheiro podia comprar. Ele estudou medicina, depois filosofia, depois antropologia. Era brilhante, ambicioso e completamente fascinado pelas teorias raciais nazistas que estavam ganhando força na Alemanha dos anos 1930. Em 1937, Mengele juntou-se ao Partido Nazista. Um ano depois, as SS, ele não era apenas um médico, era um médico que acreditava verdadeiramente na superioridade racial ariana. Um cientista que via os campos de concentração não como prisões, mas como laboratórios. Em maio de 1943, Mengele chegou a Auschwitz. Ele tinha 32 anos e estava prestes a se tornar um dos homens mais monstruosos da história. Como médico-chefe de Auschwitz-Birkenau, Mengele tinha dois papéis. O primeiro era fazer a seleção, decidir quais prisioneiros que chegavam nos trens seriam enviados para trabalhar e quais seriam enviados diretamente para as câmaras de gás. Testemunhas lembram de como ele fazia isso. Sempre impecavelmente vestido em uniforme .SS perfeitamente engomado, sempre assobiando áreas de ópera, apontando casualmente para a esquerda ou para a direita. Vida ou morte, como se estivesse escolhendo frutas no mercado. Mas era seu segundo papel que o tornaria verdadeiramente infame. Mengele realizava experimentos médicos em prisioneiros vivos, experimentos que não tinham valor científico algum. Apenas crueldade disfarçada de pesquisa. Ele tinha obsessão particular por gêmeos. Mais de 1.500 pares de gêmeos passaram por suas mãos. Menos de 200 sobreviveram. Eva Moses Core, uma das sobreviventes, descreveu anos depois o que Mengele fez com ela e sua irmã gêmea quando tinham apenas 10 anos. Ele nos injetou com substâncias que não sabemos o que eram minha irmã, e eu ficamos doentes, com febre altíssima. Mengele vinha nos examinar todos os dias, tomando notas meticulosas. Ele não estava tentando nos curar, estava apenas observando como morreríamos. As irmãs Coar sobreviveram. A maioria não sobreviveu. Mengele também realizou cirurgia sem anestesia. Tentou mudar a cor dos olhos de crianças injetando corantes químicos. Costurou gêmeos juntos para criar gêmeos siameses artificiais. Amputou membros, castrou, esterilizou, tudo em nome da ciência racial nazista. Então, em janeiro de 1945, o Exército Vermelho Soviético começou a se aproximar de Auschwitz. Os nazistas começaram a evacuar o campo e Joseph Mengele, carregando suas meticulosas notas de pesquisa, simplesmente caminhou para fora dos portões e desapareceu na confusão do colapso do Terceiro Reich, quando a guerra terminou em maio de 1945. Joseph Mengele estava escondido em uma fazenda na Baviera. Ele havia se disfarçado como simples soldado da Wehrmacht, sem uniforme SS, sem documentos que o identificassem como médico de Auschwitz. Ele foi brevemente detido pelos americanos como prisioneiro de guerra. Mas os aliados ainda não sabiam quem ele era. Ainda não haviam compilado suas listas de criminosos de guerra mais procurados. E Mengele não tinha sua tatuagem SS. Um detalhe que salvaria sua vida. Todas as SS tinham seu tipo sanguíneo tatuado sob o braço. Era uma marca de identificação, mas Mengele, por algum acaso do destino,
nunca havia recebido a sua... E os americanos, não tendo motivo para suspeitar dele, o libertaram. Durante 3 anos, Mengele viveu tranquilamente na Baviera, trabalhando como operário de fazenda, sob nome falso. Mas conforme os julgamentos de Nuremberg avançavam e mais detalhes sobre os horrores de Auschwitz emergiam, seu nome começou a aparecer, sobreviventes o identificaram, testemunhos detalharam seus experimentos. E em 1947, mandados de prisão foram emitidos. Mengele percebeu que era hora de ir embora, e ele sabia exatamente para onde ir. A Argentina de Juan Perón havia se tornado um refúgio para nazistas fugitivos. Perón, que simpatizava com o fascismo, havia aberto as portas do país para alemães que quisessem recomeçar suas vidas, sem fazer muitas perguntas. Em 1949, Joseph Mengele embarcou em um navio em Gênova, Itália, usando um passaporte falso com o nome de Helmut Gregor. Destino, Buenos Aires, ele não estava sozinho. Estima-se que entre 5.000 e 10.000 nazistas fugiram para a América do Sul após a guerra, entre eles Adolf Eichmann. Na Argentina, Mengele prosperou. Sua família na Alemanha, ainda rica e poderosa, enviava-lhe dinheiro secretamente. Ele comprou parte de uma empresa farmacêutica, viveu em um apartamento confortável em Buenos Aires, ia à ópera, jantava nos melhores restaurantes. Para todos os efeitos, ele era apenas mais um imigrante alemão bem-sucedido. Um homem de negócios respeitável chamado Helmut Gregor. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Porque em 1959, 2 homens começaram a fazer perguntas em Buenos Aires. 2 homens que trabalhavam para Simão Wiesenthal, o famoso caçador de nazistas. Eles estavam procurando por Adolf Eichmann. Mas no processo, descobriram algo ainda mais valioso. Um endereço, um nome, uma fotografia. Joseph Mengele estava em Buenos Aires. E eles sabiam onde? 1960. O Mossad planejava a Operação Eichmann há meses. Era uma missão extremamente arriscada. Menos sequestrar um homem em território estrangeiro e contrabandeá-lo para fora do país. Mas eles tinham um objetivo adicional, um objetivo secreto que apenas os agentes mais graduados conheciam. Eles também iriam atrás de Mengele. O plano era simples em teoria, capturar Eichmann primeiro, que era o alvo principal, e então, se tudo corresse bem, capturar Mengele. Alguns dias depois, Serareu, chefe do Mossad, tinha pessoalmente selecionado a equipe, eram os melhores agentes de Israel, e ele havia lhes dado instruções claras. Eichmann era prioritário, mas se houvesse chance, Mengele seria um bônus que valeria qualquer risco. Em 11 de maio de 1960, a equipe do Mossad capturou Adolf Eichmann na periferia de Buenos Aires. A operação foi perfeita. Eichmann foi sedado, disfarçado como um comissário de bordo bêbado da companhia aérea e contrabandeado para fora da Argentina em um voo da El, que estava deixando o país após trazer uma delegação israelense para as celebrações do 150º aniversário da independência argentina. Mas enquanto Eichmann estava sendo preparado para o voo de volta a Israel, outra parte da equipe estava em uma rua de Buenos Aires, observando um apartamento. Esperando, era o apartamento de Joseph Mengele. Os agentes haviam confirmado que Mengele morava ali. Haviam visto suas idas e vindas, sabiam sua rotina, estavam prontos para agir. Mas havia um problema que ninguém havia antecipado. Mengele não estava mais lá. Dias antes da captura de Eichmann, talvez apenas horas antes, Joseph Mengele havia desaparecido. Seu apartamento estava vazio, suas roupas sumidas. Era como se ele simplesmente tivesse evaporado. O que havia acontecido? Como ele poderia ter sabido? A resposta só viria à tona anos depois. E seria uma das revelações mais perturbadoras de toda a caçada. Enquanto o Mossad planejava a Operação Eichmann, eles não eram os únicos interessados em nazistas fugitivos em Buenos Aires. A CIA americana também estava observando, mas a comunicação intra-Ásia tinha prioridades diferentes. Eles não estavam particularmente interessados em caçar nazistas, estavam interessados na Guerra Fria. E alguns desses nazistas, elas tinham informações valiosas sobre a União Soviética ou conexões úteis na América do Sul. Documentos desclassificados nos anos 2000 revelariam algo chocante. A sabia onde Joseph Mengele estava e havia decidido não fazer nada a respeito. Pior ainda, há evidências de que alguém menos
Provavelmente, dentro da comunidade de inteligência ocidental, menos avisou Mengele que o Mossad estava vindo. Não sabemos quem. Não sabemos exatamente por quê. Talvez fosse alguém que acreditava que Mengele tinha valor de inteligência. Talvez fosse alguém com simpatias nazistas ainda persistentes, ou talvez fosse simplesmente alguém que foi pago. O que sabemos é isto. Em 8 de maio de 1960, 3 dias antes da captura de Eichmann, Joseph Mengele recebeu um telefonema de alguém que ele conhecia da comunidade alemã, em Buenos Aires. Alguém com conexões, alguém que lhe disse uma única frase: é melhor você sair da cidade. Agora, Mengele não fez perguntas. Ele pegou uma pequena mala, algum dinheiro que mantinha escondido, e deixou seu apartamento. Naquela mesma noite, ele estava em um trem para o interior da Argentina. Quando os agentes do Mossad chegaram ao seu apartamento, dias depois, tudo o que encontraram foram móveis e algumas roupas velhas. Mengele havia se ido. A decisão do Mossad foi agonizante. Deveriam ficar e continuar procurando por Mengele, ou deveriam sair da Argentina imediatamente com Eichmann, antes que as autoridades argentinas descobrissem o sequestro? Serrareu tomou a decisão mais difícil de sua carreira. Eles sairiam com Eichmann. Mengele teria que esperar. Foi a decisão correta, ele diria, anos depois. Mas foi a decisão que mais me assombrou pelo resto da minha vida. Os agentes do Mossad deixaram a Argentina em 20 de maio de 1960, com Adolf Eichmann sedado a bordo. Joseph Mengele permaneceu livre, e a maior caçada da história estava apenas começando, com a captura de Eichmann tornada pública e seu julgamento dominando as manchetes mundiais. Joseph Mengele, de repente, se tornou o nazista mais procurado do mundo. O governo da Alemanha Ocidental ofereceu uma recompensa, depois Israel, depois os Estados Unidos. Eventualmente, a recompensa por informações levando à captura de Mengele chegaria a mais de 3 milhões de dólares. Mas Mengele tinha aprendido com o erro de Eichmann, ele não ficaria em um lugar só. Ele não usaria seu nome verdadeiro. E ele não confiaria em ninguém. Durante os anos 1960, ele se moveu constantemente pela América do Sul. Primeiro na Argentina rural, depois Paraguai, depois Brasil, sempre mudando, sempre escondido. Ele vivia em fazendas isoladas, pagando em dinheiro para ficar sem fazer perguntas. Às vezes ficava meses em um lugar, às vezes apenas semanas. Sempre atento, sempre paranoico. E o Mossad estava sempre um passo atrás. Em 1962, agentes israelenses quase o pegaram em uma fazenda perto da fronteira entre Paraguai e Brasil. Eles haviam recebido uma pista, confirmado que um homem correspondendo à descrição de Mengele estava lá. Planejaram uma operação de captura, mas quando chegaram à fazenda, encontraram apenas um caseiro idoso que disse que o alemão havia partido na semana anterior, deixando apenas um nome, Pedro Oschbichler. Em 1964, outra pista, desta vez em São Paulo, Brasil. Um informante alemão disse ao Mossad que Mengele estava vivendo em um subúrbio sob o nome de Wolfgang Gerhard. Agentes foram enviados, mas novamente chegaram tarde demais. Mengele havia se mudado um mês antes, e desta vez ele havia mudado de identidade novamente. Era um padrão que se repetiria dezenas de vezes ao longo dos anos. Uma pista promissora. Uma operação cuidadosamente planejada. E então Mengele, de alguma forma, sempre sabia que estavam vindo, sempre conseguia escapar. Como? Como um homem, sozinho, constantemente em movimento, sempre conseguia estar um passo à frente da máquina de inteligência mais sofisticada do mundo? A resposta, descobririam mais tarde, era que ele não estava sozinho. Ele tinha ajuda poderosa. A família Mengele na Alemanha nunca abandonou Joseph. Sua empresa de máquinas agrícolas continuou prosperando após a guerra. E eles usaram seu dinheiro e influência para proteger seu filho. Mas não eram apenas eles. Havia uma rede inteira. Descobriu-se que havia uma organização secreta, composta principalmente por ex-SS e simpatizantes nazistas, que ajudava criminosos de guerra fugitivos. Eles tinham recursos, tinham contatos e tinham um sistema. Eles mantinham casas seguras em toda a América do Sul,
Tinham pessoas infiltradas em governos locais que os avisavam sobre investigações. Tinham até mesmo contatos dentro de certas agências de inteligência ocidentais. Para Mengele, esta rede era uma tábua de salvação. Toda vez que o Mossad se aproximava, alguém na rede descobria e o avisava. Toda vez que ele precisava desaparecer, a rede providenciava uma nova identidade, um novo lugar para ficar, dinheiro novo. E havia algo que tornava Mengele ainda mais difícil de capturar. Ele havia se tornado um fantasma. Não apenas figurativamente, mas literalmente. Ele raramente saía da onde estivesse escondido. Nunca ia a cidades grandes. Nunca falava com estranhos. Vivia como um eremita, completamente isolado do mundo. Um homem que o conheceu durante esse período o descreveu assim: ele era como um animal selvagem, sempre alerta, sempre pronto para fugir. Ele dormia com uma mala pronta ao lado da cama. Tinha rotas de fuga planejadas de qualquer lugar onde ficava. Era completamente paranoico, mas sua paranoia o mantinha vivo. Conforme os anos passavam, a caçada a Mengele tornou-se uma obsessão para muitos caçadores de nazistas, especialmente Simon Wiesenthal, que havia dedicado sua vida pesgara a trazer criminosos nazistas à justiça. Wiesenthal recebeu milhares de pistas sobre Mengele ao longo dos anos. Cada uma era investigada. Cada uma levava a um beco sem saída. Mengele é como uma sombra. Wiesenthal disse uma vez em uma entrevista: você pensa que o vê, mas quando tenta agarrá-lo, ele desaparece. Às vezes me pergunto se ele ainda está vivo, mas então recebo outra pista e sei que ele está lá, em algum lugar, ainda correndo. Em 1979, o Mossad recebeu o que parecia ser sua melhor pista em anos. Um desertor da rede de proteção a nazistas ofereceu informações. Ele disse que sabia exatamente onde Mengele estava. Uma fazenda específica no interior de São Paulo, Brasil. Ele até tinha fotografias. Era a chance que haviam esperado por décadas. O Mossad preparou sua operação mais elaborada ainda. Dezenas de agentes foram enviados ao Brasil, equipamento foi contrabandeado, rotas de fuga foram planejadas. E então, na noite antes da operação, algo extraordinário aconteceu. 7 de fevereiro de 1979, uma fazenda isolada perto de Bertioga, Brasil. Joseph Mengele, agora com 67 anos, estava na praia. Ele havia saído para nadar, algo que raramente fazia, mas estava fazendo calor. E a praia estava deserta. Ele entrou na água, nadou para longe da costa e então de repente sofreu um derrame. Seu corpo foi encontrado horas depois por pescadores locais, flutuando na água. Ele estava morto. O homem que havia escapado do Mossad, da Polícia Federal Norte-Americana, da polícia alemã e de inúmeros caçadores de nazistas por 34 anos havia finalmente sido vencido, não por seus perseguidores, mas por seu próprio corpo. Mas aqui está o detalhe perturbador. Ninguém sabia. O corpo foi identificado pelos moradores locais como Wolfgang Gerhard, o nome falso que Mengele estava usando. Foi enterrado em um cemitério local sob esse nome. A família que o hospedava sabia quem ele realmente era, mas manteve silêncio. E enquanto isso, o Mossad continuou procurando. Wiesenthal continuou investigando pistas. A recompensa continuou aumentando. Por 6 anos, o mundo continuou caçando um homem morto. Só em 1985, quando a polícia brasileira, seguindo uma pista diferente, exumou o corpo de Wolfgang Gerhard, e testes forenses confirmaram que era Joseph Mengele. A verdade finalmente veio à tona. O anjo da morte de Auschwitz estava morto. Havia morrido 6 anos antes e havia escapado da justiça. A revelação de que Mengele havia morrido em 1979 foi devastadora para os que haviam passado décadas procurando por ele. Simon Wiesenthal ficou arrasado. Sinto que falhei, ele disse. Não apenas comigo mesmo, mas com todas as vítimas de Mengele. Ele nunca teve que responder por seus crimes. Nunca teve que olhar suas vítimas nos olhos e explicar por que fez o que fez. Sobreviventes de seus experimentos em Auschwitz sentiram uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque ele estava morto. Raiva porque havia morrido livre. Eva Moses Kor, que havia sobrevivido aos experimentos de Mengele quando criança, disse: parte de mim queria que ele fosse capturado. Queria vê-lo em julgamento como o Eichmann. Queria que o mundo inteiro visse
o que ele realmente era, mas outra parte de mim fica satisfeita, sabendo que ele passou seus últimos 34 anos correndo, sempre com medo, sempre escondido, sempre sozinho. Talvez isso seja sua própria forma de prisão, mas a história de Mengele levanta questões perturbadoras que vão além de um homem. Como foi possível que um dos criminosos de guerra mais procurados da história conseguisse viver livremente na América do Sul por décadas? Quem o ajudou e por quê? Documentos desclassificados nas décadas desde sua morte revelaram uma verdade desconfortável. Governos ocidentais, incluindo os Estados Unidos, sabiam onde muitos nazistas fugitivos estavam e escolheram não agir. Por quê? Por causa da Guerra Fria. Alguns desses nazistas tinham informações sobre a União Soviética, outros tinham conexões úteis, e em alguns casos, governos ocidentais simplesmente não se importavam o suficiente. O arquivo da CIA sobre Mengele, parcialmente desclassificado em 2006, mostra que eles tinham informações substanciais sobre sua localização durante os anos 1960, mas nunca agiram sobre essas informações, nunca compartilharam totalmente com o Mossad ou com os alemães ocidentais. Por quê? O arquivo nunca explica completamente, mas sugere que havia preocupações sobre complicações diplomáticas com países da América do Sul, que os Estados Unidos da América estavam tentando influenciar durante a Guerra Fria. Em outras palavras, capturar um criminoso de guerra nazista não valia o risco de irritar um governo sul-americano que os Estados Unidos da América queria como aliado contra o comunismo. É uma verdade brutal, mas é verdade. Mesmo agora, décadas após a morte de Mengele, ainda há perguntas sem resposta. Quem exatamente o avisou antes da Operação Eichmann? O aviso veio de dentro da CIA, de outro serviço de inteligência, de um simpatizante nazista com contatos? Nunca descobrimos quantas vezes o Mossad realmente chegou perto de capturá-lo. Algumas estimativas sugerem que eles chegaram a menos de 24 horas de distância pelo menos 5 vezes, mas nunca saberemos ao certo. E talvez a pergunta mais perturbadora: quantos outros como Mengele escaparam? Quantos criminosos de guerra nazistas viveram vidas tranquilas na América do Sul, nunca sendo descobertos, morrendo em paz? Simon Wiesenthal estimou que, dos milhares de nazistas que fugiram para a América do Sul, apenas uma pequena fração foi capturada. A maioria morreu de velhice, sob nomes falsos, cercados por famílias que nunca souberam a verdade sobre quem eles realmente eram. Joseph Mengele foi o mais famoso dos que escaparam, mas ele não foi o único. Em 1992, o corpo de Joseph Mengele foi exumado novamente do cemitério brasileiro. Testes de DNA confirmaram definitivamente sua identidade. Não havia mais dúvidas. Seus restos mortais foram devolvidos à sua família na Alemanha, mas eles recusaram enterrá-lo no cemitério da família. Não queriam que seu túmulo se tornasse um local de peregrinação para neonazistas. Então seu corpo foi cremado e as cinzas foram guardadas pela família em local não divulgado. É um fim apropriadamente sem cerimônia para um homem que passou décadas fugindo. Sem túmulo, sem memorial, sem lugar, no mundo onde alguém possa dizer aqui: jaz Joseph Mengele. Mas a verdade mais dura é esta. Em certo sentido, ele venceu. Ele nunca foi capturado, nunca enfrentou julgamento, nunca teve que responder por seus crimes diante de suas vítimas. Nunca passou um único dia na prisão. Ele viveu 34 anos após o fim da guerra. 34 anos de liberdade, ainda que uma liberdade manchada pelo medo constante. Mas liberdade mesmo assim. E quando morreu, foi uma morte rápida. Um derrame enquanto nadava. Provavelmente não sentiu dor, certamente não sofreu uma fração do que ele havia feito milhares de pessoas sofrerem. É uma injustiça que atormenta até hoje todos os que estiveram envolvidos na caçada. Não há justiça real para o que Mengele fez, disse Rafieita. Um dos agentes do Mossad que participou da Operação Eichmann, anos depois, mesmo se o tivéssemos capturado, mesmo se o tivéssemos julgado e executado, ainda não seria justiça. Como você faz justiça por milhares de vidas torturadas e destruídas? Você não pode. Tudo o que você pode fazer é tentar. E nós tentamos e falhamos. Mas talvez o último comentário deva ser de uma de suas vítimas. Eva Moses Kor, que morreu em 2019 aos 85 anos, passou a vida não apenas sobrevivendo, mas tentando curar. Ela até perdoou Mengele
publicamente, dizendo que o perdão era para sua própria paz, não para ele. Mas sobre sua morte fora de um tribunal, ela disse isto: Mengele nunca teve que responder pelo que fez. E isso é difícil de aceitar. Mas aqui está o que eu sei. Ele passou seus últimos 34 anos correndo, sempre olhando por cima do ombro, sempre com medo, vivendo em fazendas isoladas como um animal caçado, sem família, sem amigos, sem conforto. Eu sobrevivi a Auschwitz, construí uma vida, tive uma família, tive amor, tive alegria. E ele teve medo e solidão até o dia em que morreu. Então, quem realmente venceu? Joseph Mengele permanece o nazista mais infame que escapou da justiça. Sua história é um lembrete de que, mesmo nas maiores caçadas da história, alguns monstros conseguem escapar. E nem sempre há um final satisfatório, nem sempre a justiça, mas a memória. E enquanto nos lembrarmos do que homens como Mengele fizeram, enquanto nos lembrarmos de suas vítimas, a história não será esquecida. E talvez, no final, isso seja tudo que podemos fazer, lembrar e garantir que nunca aconteça novamente.